Olá, como está? O meu nome é Luísa Vaz. Eu sou do Porto, nasci no Porto, nasci na Ordem do Terço, bati ao meio-dia na Sé. Sempre vivi no Porto, ou melhor, vivi a grande maioria da minha vida no Porto. Foi lá que eu estudei, foi lá que me fui conhecendo e fui conhecendo o mundo. Há um período da minha vida em que eu pretendo fazer Erasmus. Achei que podia ser uma experiência interessante, uma coisa diferente, algo que não era muito comum, não é? As pessoas fazerem. Das opções que tinha, eu não resolvi nada, porque se os meus pais não me tivessem deixado ir, eu não tinha resolvido coisa nenhuma. Eu propus ir para a Áustria. Tinha 4 opções: a Espanha, a Holanda, a Grécia e a Áustria. A Espanha era demasiado perto. E eu pensava-se, eu vou para lá e de repente já cá estou outra vez. Não, experiência diferente. A Holanda e a Grécia, até por questões de língua, ficaram assim fora de hipótese. Então escolhemos a Áustria e escolhi. E falei com eles, coloquei-lhes a questão. Na altura aquilo surgiu ali alguma estranheza, mas pronto, os meus pais disseram-me que iam conversar, que iam pensar, que iam ver e tal. Eu disse, pronto, tudo bem. Os dias foram passando e a resposta não havia. Então fui ter com eles e perguntei-lhes então se já tinham alguma decisão tomada, como era, como não era e tal. E na altura a minha mãe, pronto, assim meia receosa, disse-me, tudo bem e tal. Há essa possibilidade, mas tenho duas questões duas questões aqui que eu te quero colocar e 2 condições, digamos. E eu pensei cá para mim, bom, já não vou a lado nenhum, não é? Porque que condições serão estas que eu não vou poder cumprir, quer dizer, vai-me pedir assim qualquer coisa tipo impossível e não vai acontecer. Mas pronto, diz-me lá então quais são as tuas condições. Então diz-me ela que a primeira era irem-me lá levar, porque ela queria ter a certeza que eu ficava bem instalada, que ficava segura, que ficava tudo bem. A segunda era ir-me buscar, porque queria ter a certeza que eu voltava, porque provavelmente se ela não me tivesse ido buscar, de facto eu não tinha voltado. E assim foi, assim começou essa aventura. Cheguei lá, um país completamente diferente, muito organizado, seguro, bonito, as pessoas muito simpáticas. E ao contrário daquilo que se espera, o austríaco é aquele tipo de pessoa que num primeiro momento até nem passa muita confiança, até fica assim um bocado desconfiado, mas depois de se conhecer é uma pessoa bastante agradável, bastante acolhedora. Eu percebi que era aquilo que eu queria trazer para cá. É o tipo de país que eu quero que Portugal seja. Não é? Eu não quero que Portugal seja aquilo que é hoje, um país onde os jovens têm que emigrar por falta de condições, um país onde os mais idosos não têm condições e têm que escolher entre o que comer ou os medicamentos que têm que tomar, onde as pessoas procuram casa para morar, não é? Algo que é o princípio básico de uma sociedade digna. E têm dificuldade, não só em encontrar casa, como em fazer face aos arrendamentos astronómicos que andam por aí. Um país onde as crianças possam com segurança ir para a escola e não sejam vítimas de sevícias como tem sido noticiado ultimamente. Um país onde as mulheres possam sair à rua e não sejam perseguidas, como podemos assistir em Vila Nova de Mil Fontes na zona de Odmira. Um país onde Portugal seja Portugal, não é? Onde se ouça falar português, onde a cultura a que os estrangeiros que nos visitam, que nós temos todo o gosto que nos visitem, que nós não só gostamos de receber, como também sempre fomos um povo de imigração, mas onde eles venham para cá reconhecer a cultura portuguesa, onde lhes seja dada a conhecer a cultura, a gastronomia, a língua portuguesa, a música portuguesa, as tradições portuguesas, as festas portuguesas. E defender isto tudo não é ser retrógrado, não é ser antigo, é ser conservador. Isto é ser conservador. Algo tão simples. Não é? Apenas querermos conservar as nossas coisas, as nossas raízes, as nossas tradições, a nossa história. Querermos que não nos façam sentir vergonha de uma história tão longa como a nossa, uma história que percorreu os 5 continentes, uma história que levou mundos ao mundo, que levou o português a todos os cantos do mundo. Foi toda perfeita? Não. Mas a história é feita por homens. O homem não sendo perfeito, a história também não pode ser. Não é? Toda a gente que vive comete erros. Não é? Só não há erro. Só não erra quem não faz. Não é? E Portugal fez. Fez e fez muito mais e foi muito mais longe do que muitos. Não é? E isso é motivo de orgulho. Não é motivo de vergonha. Não é uma história que tenha que ser recontada ou reescrita.
Não, é uma história que tem que ser contada, recontada, para que todas as gerações saibam aquilo que é a gloriosa história com quase 900 anos de existência de uma nação que se chama Portugal, que tem orgulho em si mesma e que quer que os outros também tenham esse mesmo orgulho. É isso que se pretende, é isso que é ser conservador, é conservarmos todas as nossas tradições e não há que ter vergonha disso. Isso é aliás, um motivo de grande orgulho. Entretanto, acabo por ter ali uma pequena interrupção no meu percurso académico em Relações Internacionais. Saí da Universidade de Fernando Pessoa, aquela através da qual eu fiz então o programa Erasmus, e ingresso na Universidade do Minho, onde estive cerca de 2 anos. Aí tive uma pausa um pouco mais longa no meu percurso académico, que retomo algum tempo depois desta feita na Universidade Aberta, no curso de Estudos Europeus. Esse sim terminei, é aquele que me dá o grau de licenciatura. E porquê? Porque estas áreas? Porque eu adoro política. A política faz parte da minha vida desde muito nova. Eu cresci numa família que sempre discutiu política. A política esteve sempre presente à hora das refeições. Era perfeitamente normal discutirem-se os factos do dia, aquilo que se passava no país, o que se passava no mundo. E isso leva-me a ter a minha primeira confrontação política com apenas 14 anos. Andava eu num colégio católico e, a dada altura, numa aula de religião e moral, que nos era dada pela Madre Superiora, ela disse algo com que eu tendo a discordar, e iniciámos ali um pequeno debate, chamemos-lhe assim, que acabou por privar os meus colegas até do intervalo, porque a coisa prolongou-se. Nas tantas eu pensei, bem, vou ser expulsa do colégio, não é? Não sei quem é que vai dizer isto ao meu pai, nem sei como é que vou conseguir passar por esta situação, mas quer dizer, eu acabei de me pegar com a Madre Superiora, não é? Acabei de discordar frontalmente, politicamente, da Madre Superiora do colégio. Portanto, o mais provável é que eu seja mesmo expulsa. Mas não, pronto, a coisa até correu bem, até acabei por ficar. Não teve, assim, grandes repercussões, mas foi a minha primeira discussão política, acho que foi ali que nasceu o bichinho, não é? Porque quem gosta realmente de política, quem é apaixonado pela arte de fazer política, não pelas politiquices, pela arte de fazer política, acaba por não, esse bichinho acaba por nunca morrer, não é? Fica sempre em nós. E isso leva-me depois ao mundo partidário. Acabo por estar 20 anos num partido político, onde fui dirigente na juventude, onde depois, mais tarde, acabei por ser também dirigente ao nível concelhio. Foi um percurso longo, com várias experiências, com muitas histórias, mas foi um percurso que a determinado momento deixou de fazer sentido, não é? Porque o partido acabou por se afastar daquilo que era o seu caminho natural e eu acabo por sair desencantada com o projeto, mas consciente, e mais ou menos um pouco antes de sair é-me dado a conhecer um novo projeto, um projeto que estava a surgir na cena política portuguesa, que dava pelo nome de Chega e que era encabeçada por um senhor que dá pelo nome de André Ventura. Foram-me apresentados alguns vídeos dele, alguns discursos que ele fazia, e a dada altura eu dei por mim a dizer, este indivíduo fez-me apaixonar pela política outra vez, trouxe-me de volta o brilho que a política nunca deve perder. Portanto, entre várias ações, há uma altura em que ele vem ao Porto, acabo por conhecê-lo a ele, tenho a oportunidade de me sentar e conversar com ele um pouco. Tenho a oportunidade de lhe dizer, na altura, isto já em janeiro de 2020, lá atrás, o Porto não é Lisboa, não é? O Porto é uma realidade bastante diferente da realidade de Lisboa. E o Porto precisa, as gentes do Porto precisam que se fale com elas, não apenas para elas. Haveria ali algo que teria que mudar caso o Chega realmente se quisesse implementar no distrito do Porto e no Norte como um todo. Na altura essa ideia foi bastante bem acolhida, quer por ele, quer por algumas das pessoas que estavam ali com ele, das suas pessoas mais próximas, e o caminho foi-se fazendo, não é? O caminho dentro do partido foi-se fazendo, com muitas histórias, com muitas pessoas, com muitos momentos. Parece que já foi há muito tempo, foi apenas há 4 anos, mas o partido faz agora 5, não é? Nasceu em 2019. Mas é um percurso que tem agora um momento muito importante. Um momento em que eu integro a lista de deputados, de candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral do Porto. E isto é para mim
um marco muito importante, porque a política é algo que faz parte de mim, é algo que não só com que eu me identifico, mas que me identifica. Não é? Todas as pessoas que permanecem ou passaram em algum momento pela minha vida sabem que é na política que eu me sinto bem, é falar de política, é construir pensamento político, soluções políticas. É aí que eu realmente me sinto um peixe dentro d'água. E, portanto, esta oportunidade que me surge agora é algo que eu encaro com honra, com um elevadíssimo sentido de missão, com uma responsabilidade tremenda, porque eu sei que não é para todos, mas para mim a política é representar as pessoas, é tentar encontrar as melhores soluções para as pessoas, é batalhar por elas, é tê-las sempre em primeiro lugar. É através da política que se muda a condição de vida das pessoas. E os portugueses precisam disso desesperadamente, com toda essa responsabilidade, com todo esse peso que eu encaro esta nova situação e espero poder, na Assembleia da República, ou de alguma forma, representar os portugueses e representá-los o melhor que eu souber e puder, porque isso para mim é quase uma missão de vida. Porque isto tem que mudar, Portugal tem que mudar. Temos que voltar a ter orgulho em nós, como povo, na nossa história, no nosso património, na nossa cultura, na nossa música, na nossa arte, vivendo, claro, em conformidade com os outros povos, mas tendo orgulho em ser português. Isso é algo que não deve desaparecer nunca. E é isso que tem que mudar.